E Pode Fé está no ar, estúdio novo, um lugar diferente, porque Pode Fé é isso, a gente já foi itinerante, começamos sozinhos, agora tem uma associação por trás do Pode Fé, que na verdade você sabe, você que não sabe vai saber agora, que se chama Hands, ou Hand, mas é Hands, porque são mãos, e mãos que afagam, que ajudam, e que curam, e que com certeza irão salvar muitas vidas. O Pode Fé é sobre isso. E claro que não iríamos fazer diferente. Toda vez tem um convidado para que tragamos mais, podemos trazer mais informação, mas desmistificar muitas coisas. E hoje eu tenho o prazer de trazer para vocês Haj Walter, que é o líder da mesquita aqui em Lages. Se eu estiver falando alguma coisa errada, me corrija. Boa noite. Muito boa noite, satisfação, Neto. Ele é o líder da mesquita aqui em Lages, ele é o imã. Ele vai explicar tudo isso para nós. O que é imã, o que é o líder. Eu não gosto que eu chame de sheik, porque depois ele vai explicar também o porquê disso, de onde que é. Como você veio. Você é lagiano, Walter? Já vamos começar assim. Perfeito. Sempre iniciamos, Neto, qualquer tipo de trabalho, a gente abre sempre em nome de Deus, o Clemente e o Misericordioso. Exatamente. Que em árabe nós falamos Bismillahirrahmanirrahim, em nome de Deus, o Clemente e o Misericordioso. Que Deus Altíssimo facilite o nosso trabalho essa noite e que seja também um bate-papo descontraído que traga principalmente conhecimento benéfico a todas as pessoas interessadas que, inshallah, se Deus assim permitir, vierem nos acompanhar. Meu nome é Walter, eu sou brasileiro, filho de brasileiros, como você, como os nossos irmãos que estão aqui trabalhando também. E a minha história religiosa é o seguinte: eu me reverti ao Islã há mais ou menos 11 anos atrás. A gente diz Alhamdulillah, ou seja, graças a Deus. Graças a Deus. Alhamdulillah. E a partir daí eu tive a oportunidade, ganhei bolsa de estudo em institutos a gente chama de Mahad, institutos que ensinam ciências islâmicas, jurisprudência islâmica. Tive essa oportunidade de acabar me formando e hoje fazer parte desse trabalho na mesquita e como você disse, ser um líder religioso na mesquita, que para mim é uma grande honra, haja vista a minha incapacidade. Porque somos incapazes perante a glória de Deus, é muito pouco do que saberemos ou devemos saber. Exatamente. Não temos capacidade para isso. E claro que, falando da mesquita agora, aqui de Lages, já vou fazer uma chamada. Para quem não conhece, a mesquita vai conhecer, tá? Porque é lindo. Eu ganhei de presente agora, estou muito feliz, assim. Olha aqui. Os significados do versículo do sagrado, do Alcorão sagrado. Olha que lindo, só todo encapado. Vou ler, eu quero conhecer, eu quero saber o que está de contexto aqui, o que tem aqui dentro, se é diferente da Bíblia, por que é, o que não é. E também ganhei a mensagem do Islã do Walter, tá aqui do Haj Walter, tá aqui para vocês verem. Vou ler também. Porque o que acontece hoje, Walter, eu já volto a conversar com você. O que está acontecendo hoje? Falta de tolerância, falta de respeito, falta de humanidade. Isso é Ramos Neto que está falando aqui no Pode Fé. Se nos respeitarmos a ponto de não julgarmos ao outro e sim amarmos ao próximo como a ti mesmo, já estamos cumprindo toda a nossa caminhada. É assim que a gente começa. O que é um imã? O que um imã faz? Como ganha esse título? O imã na mesquita é aquele que é a pessoa mais capacitada, tem mais conhecimento para levar o sermão, a mensagem de Deus para os muçulmanos, para a congregação em geral. Então o imã, ele é o responsável de puxar a oração, né? Sim. É o responsável do sermão de sexta-feira, porque o dia dos cristãos qual é? O domingo. Sim. Dos judeus é o sábado. Os muçulmanos, o dia mais importante é sexta-feira. Então eu até brinco com as escolas que eu recebo. Para nós, quando é sexta-feira, é sextou mesmo. É sextou, de verdade. O profeta diz que
A sexta-feira é o melhor dia que o sol nasce, por isso que todo mundo já fica feliz sexta-feira, né? Então, na sexta-feira a gente tem a nossa oração em congregação com todos os muçulmanos. O imã, ele acaba dando o sermão e puxando a oração. Ah, que bacana isso. A gente estava conversando nos bastidores sobre os minaretes, a gente já vai falar sobre isso. Mas assim, ó, dentro da mesquita, hoje em Lages, quantas pessoas são muçulmanas? Primeiro, vamos chegar nesse ponto. Vamos começar o certo. Todo árabe é muçulmano e todo palestino é muçulmano, ou ou não, ou ao contrário? Ótima colocação, Neto. Hoje a gente precisa entender, inclusive cai em provas, em concursos públicos, sim, que o Islã hoje é a maior religião do mundo. Hoje os muçulmanos se totalizam em 2 bilhões de fiéis no mundo. Sim. Tá? Ah, mas tem 2 bilhões e 200 milhões de cristãos. Tem. Mas para chegar a esse número, você vai agregar católico, protestante, claro. adventista, Sim, sim. testemunha de Jeová, mórmon, entre outros. Sim. Então, por isso que a gente fala que o Islã hoje... é a maior porque segue uma linhagem só. Exatamente. A questão do árabe, por exemplo, todo mundo precisa entender que nem todo árabe é muçulmano, nem todo muçulmano é árabe. Tem árabe cristão, tem árabe judeu, tem árabe agnóstico, tem árabe ateu, como é no Brasil. Normal. Pelo contrário, em números hoje, Neto, os árabes são a minoria do Islã. São em torno de 400 milhões. Exato. Desses 2 bilhões espalhados no mundo. Sim, eu acho que tem muito mais pessoas de outros países, de outras origens, vamos dizer assim, que são muçulmanas, que não são árabes. Exatamente. A maioria. Asiáticos, Exato. Africanos. Asiáticos e africanos tem muito, né? Demais. Hoje, eu sempre levo para as escolas, que já caiu em concurso público também, que tem uma pergunta. A pergunta é essa: qual é o maior país muçulmano em população de muçulmanos no mundo? Eu ia te perguntar isso agora. 235 milhões. Indonésia. Não, marquem aí, Indonésia. Olha, a Indonésia, quem não sabe, então agora já caiu no concurso público. Está caindo em concurso público. Você é concurseiro, marca aí no teu livro. Indonésia. É um país asiático. Europa tem muito também, né? Paris está muito forte. A França hoje a gente atenta para 25% de muçulmanos já na França. Eu imaginei porque eu gosto muito de ler e de estar pesquisando, e eu tinha visto isso, tinha lido isso, que na França era uma grande comunidade. A Alemanha também. Né? Então, assim, na Europa, as pessoas precisam entender isso, porque senão diz assim, o árabe é muçulmano. Não. O árabe tem diversas crenças. Como o brasileiro tem, como exatamente. O francês, como o alemão e assim por diante. Exatamente. Porque vamos começar assim, 4 orações, é isso? Não, nós temos 5 orações obrigatórias. 5 orações. E são rezas ou orações? A palavra reza e oração, o verbo to prayer no inglês é a mesma coisa para nós. A palavra salah, que é, traduzindo, é oração, né? Sim. Nós temos 5 orações obrigatórias. Obrigatórias. É aquilo que Deus determinou, o muçulmano tem que cumprir. Sim. Começamos a oração do Fajr, a alvorada, a oração do Salat Zohar, que é o pico do sol do meio-dia, em torno do meio-dia e meio, mais ou menos, aqui na cidade de Lages. Só te interrompendo, a alvorada, que ele quer dizer, é aquele filete lá que é... resquício de luminosidade, mais ou menos isso o horário de hoje, exatamente isso. A oração da tarde, que a gente chama de oração do Salat Asr, que é... Antigamente o pessoal se baseava quando você fica em pé e a tua sombra fica da altura do teu corpo. Isso eu li. Mais ou menos isso. Muito legal. No horário de hoje seria em torno de 3h45, mais ou menos. Eu ia dizer 3h15 e 3h40. Mais ou menos isso. A oração do Maghrib, que é o crepúsculo, quando o sol se põe, e a oração do Salat Isha, que é a oração da noite. O horário de hoje é a partir das 7h40, 8 horas da noite. Então são 5 orações obrigatórias. E para falar para vocês, eu acabei de vir, o Walter, lá da mesquita e fiquei... Enquanto ele estava fazendo a 5ª oração, eu estava orando. Somos irmãos em Deus e é isso que importa. Eu estava fazendo a minha oração e ele fazendo a dele, e eu respeitosamente ali esperando, e ele respeitosamente fazendo a oração, sabendo que eu estava orando. Eu acho que isso é muito importante, a gente ficar tocando nesse ponto: tolerância e respeito mútuo. Isso falta muito no mundo hoje, por isso estamos nesse caos, sem entender um ao outro.
as rezas eu acho lindo. O porquê do tapete? Precisa ter um tapete. Eu sei que é esdrúxulo falar sobre isso, mas vamos falar sobre isso. Não, a questão do tapete, Neto, é o seguinte: é uma questão de higiene e conforto. Claro. Se você entrar na mesquita e não ter tapete nenhum, você vai rezar, porque antigamente não existia tapete. Não. O pessoal rezava na terra, rezava na grama, aonde tivesse, na pedra, não há problema nenhum. Hoje o tapete é questão de conforto. Como você viu, tem um momento de oração chamado sujud, que é a prostração. Sim. A gente coloca a testa e a cabeça no chão. Sim. E repetimos 3 vezes Subhana Rabbiya Allah, que é glorificado seja Deus. Nossa, que lindo. E glorificado seja Deus sempre. Altíssimo ser. Então é a questão de conforto e higiene, a questão do tapete. Se não ter tapete também, sendo o local limpo, não há problema nenhum. As pessoas carregam por conforto. Mas a gente precisa falar isso, porque senão fica todo um circo sendo desenhado. Exatamente. Como se fosse assim. Não, ele precisa ter o tapete, senão ele não pode orar, né? Exatamente. Não tem nada a ver. Os muçulmanos costumam carregar um tapetinho dentro do carro para questão de viajar, de horário de oração, tem um tapete para colocar no chão. Precisa parar, né, Walter? Como você disse, Deus pediu, mandou isso. Quando é obrigatório, é obrigatório. Claro que dentro da oração existem prazos. Se a oração do meio-dia começa 12:30, nós temos até o horário da oração da tarde para executar aquela oração. Então, 12:30 até as 3h40. Você tem o tempo para executar. É isso que as pessoas precisam entender. Não vai parar naquele momento. E outras vezes nem dá para parar, né? Como eu te disse que eu estava viajando, a última viagem que eu fiz com a minha mãe, a gente parou em Nova York, depois em Boston, e dentro do avião aconteceu. Alguém fez a oração. Saiu, tirou seu tapete, abaixou ali, fez a oração. E eu achei muito bonito isso. Porque essa é temor a Deus, é fé em Deus e é a obrigatoriedade nesse sentido da palavra, não é literal. É o sentido belo da fé. Eu sou obrigado àquele que me fez. Aquele que me trouxe aqui. Exatamente. É o que pelo menos eu entendi. Eu sempre comento na sexta-feira para os irmãos que nós muçulmanos nós temos um grande privilégio. Deus nos chama para o sucesso 5 vezes ao dia. Exatamente. Então a gente não pode perder essa oportunidade. Por isso que a gente reza pouco, ora pouco. Isso seja tanto para o muçulmano que já faz por costume também, obrigatoriedade, mas para nós também, para todos os evangélicos, os católicos, todos somos irmãos. As pessoas precisam entender isso. Quando começou as divisões e começou as guerras, começou porque falta de entendimento ou por economias. Que fique bem claro isso, a gente sabe disso. Se a informação não chega porque não querem, mas está para que você possa procurar. Exatamente. O Google existe para isso. Não estou ganhando nada do Google, tá? Tá tudo certo, mas a gente recebe, tá tudo bem. Mas as pessoas precisam estudar mais. Sem dúvida. Entender mais. Sair dessa bolha de ignorância. Ignorância. É bolha de ignorância. A pessoa está fechada e precisa buscar o conhecimento. Exato. Instituto. Você falou Instituto Árabe, é isso? Latino-americano. Latino-americano? O que é esse instituto? De onde é? Como funciona? Ele é do Kuwait, mas ele abriu filiais no Brasil. Sim. Na época a gente estudava em Maringá, aqui no Paraná. Né? Então tinha provas presenciais e isso foi um grande difusor de águas para nós. Por quê? Porque antigamente, para você estudar teologia, jurisprudência islâmica ou ciências islâmicas, você precisava ir para um país árabe. Exato. Você precisava ir para a Arábia Saudita, precisava ir para os Emirados Árabes, para o Catar, para o Egito, Marrocos, entre outros. Sim. Né? E esse instituto promoveu na língua portuguesa. Isso facilitou muito. Facilita muito. Muito, muito. Até porque eu vi você orando daquela forma. Claro, você tem 11 anos de conversão, que eu vou dizer conversão na palavra. Sem problema. Mas eu achei lindo, porque fala muito bem, né? Você tem, já tem o árabe. Mas assim, eu ia te perguntar isso. Você aprendeu em português primeiro? Não, a gente precisa, o que a gente recita em árabe, você tem que saber a tradução, porque fica aquela coisa mecanizada. Senão automatiza. Você tem que ter intenção no teu coração. Sim. Não, eu sei o que eu estou falando. Como a gente fala quando vai falar, tanto no católico apostólico romano, ou no evangélico, no protestante, se você não souber o latim, se não souber nada, você não sabe nem o que você está falando. Por que a gente reza, faz a oração na língua árabe?
para evitar os problemas que toda tradução, Neto, gera uma adaptação. Exato. E a adaptação estraga o livro. Estraga. Não adianta dizer que não, porque estraga. Estraga. Então, por isso que a gente preserva o original na hora da oração. O Alcorão, me diz uma coisa. Quanto a Jesus, agora vamos tocar. Vai dar corte bom, isso aqui é agora. Jesus, quem é para o muçulmano? Tá? Jesus, a gente fala Isa ibn Maryam, Jesus, o filho de Maria. Eu achei a coisa mais linda do mundo quando ele me falou isso. Que o nome dele é Isa, Jesus. Jesus, filho de Maria, para nós, é um dos maiores profetas e mensageiros que passaram pela humanidade. Glória a Deus, olha aí, ó. Tem alguma diferença? Se um muçulmano não respeitar e não amar Jesus, ele deixa de ser muçulmano. Só para começar por aí. Um muçulmano não gosta, não acredita na profecia de Jesus, ele sai do Islã. Porque nós somos obrigados a acreditar na crença dos profetas. Mas é óbvio, né? Isso é uma coisa que não tem nada que conteste isso. Para nós, Jesus, filho de Maria, inclusive, tem algumas diferenças. Por exemplo, se você pergunta para um cristão qual que é o primeiro milagre permitido por Deus na vida de Jesus na Bíblia, tu lembra, Neto? Não sei. Transformar água em vinho. Primeiro milagre. Sim. No Alcorão é diferente. No Alcorão... Eu ia te perguntar isso. No Alcorão, não. A gente não pode conceber que um mensageiro de Deus levasse pessoas à embriaguez. Sim. O primeiro milagre, subhanallah, glória a Deus, que Deus permitiu na vida de Jesus, foi ele inocentar a mãe dele. Ai, glória a Deus, que coisa linda isso. E eu acho fantástico a gente tocar nesse assunto. Inocentar a mãe dele. Por quê? Maria tinha um problema. Maria tinha 14 anos, grávida, numa sociedade extremamente fechada. Não vamos nem falar o que o pessoal xingava ela daquela época. Você imagina o que ela sofreu. Exato. Se hoje acontecesse, já seria um problema. Exatamente. Ainda é. Exatamente. Imagina lá, né? Nós estamos falando de 2000 e poucos anos. É uma coisa... A gente saberia que, conforme a lei, ela seria apedrejada naquela época. Não tem como fugir. Sim. Então Maria... Até que José protegeu-a. Tanto é que Maria, carregando Jesus, começou a ter aquelas dores de parto, né? Ela correu numa tamareira, encostou numa tamareira, Deus Altíssimo seja, deu a ordem para que um anjo descesse. E o anjo desceu e falou, Maria suplicando, a gente fala doar, súplica a Deus, ó Allah, me ajuda, facilita a minha tarefa porque eu não aguento mais. Sim. O anjo disse, Maria, toca na tamareira. Maria tocou na tamareira, começou a cair aquelas tâmaras. Maria comeu, Jesus, filho de Maria, nasceu. Hoje, marca aí, os cientistas comprovam, isso é um milagre do Alcorão cientificamente comprovado, que se uma mulher grávida comer 7 tâmaras em jejum durante toda a gestação, ela não tem dor de parto. Olha aí, ó. Tem spoiler aí. Então a tâmara já é um das frutas que vai ajudar, por isso que a tamareira é tão importante. Porque os milagres, eu sou bem posso te falar abertamente isso. Claro que Bíblia, Alcorão, agora que eu vou ler, agora eu vou entender mais, mas estou entendendo com você a partir de agora. Os milagres são chamados de milagres muito, entre aspas, vamos dizer, porque aconteceram de formas e de momentos diferentes. Sim. Então nós não podemos testificá-los bem exatamente em tempo, hora e nada, porque o tempo era outro, era tudo diferente. Por isso que eu entendo quando você fala transformar a água em vinho, mas o primeiro milagre seria Maria encostar, né, na tamareira. Não, de descer. Não, na verdade eu não concluí a história. Desculpa, qual que seria o primeiro milagre que Deus permitiu? Jesus nasceu. Maria tinha um problema nas mãos, agora ela tinha que aparecer com o menino. Sim. Só que Deus Altíssimo seja já tinha revelado para Maria, quando te cercarem, não fala nada. E aponta o dedo para o menino. Jesus no berço. Jesus, ele falou no berço. Disse, eu sou Jesus, filho de Maria. Ele disse, sou Ana Abdullah, sou servo de Deus. E Deus Altíssimo me deu um livro. A minha mãe inocente. Todo mundo viu aquele menino falar no berço, viu que era um milagre de Deus. Sim. E Maria foi inocentada. Né? Mas já José, lá no cristianismo, lá no catolicismo, e também não sei se agora estou te fazendo essa pergunta, José já protegia Maria antes, porque ele também era um homem, ele estava prometido para o casamento dela.
Na época existia a questão de arrumar o casamento. A gente Exato. sabe disso. Claro que sim. Sempre existiu. Claro que sempre. Ainda existe. Existe hoje. Um pai se mete para um filho e dizer, casa com ele. É coisa mais natural. Vamos casar com uma pessoa um pouquinho mais rica? Tá bom, desculpe, falei. Existe até hoje. Desculpe, falei, mas escorregou. Assim, José protegeu porque sabia da gravidade. E foi um grande homem também. Porque se ele não faz isso... Ele era um homem experiente, ele tinha mais de 60 anos de idade. Exato. Ele já era um homem maduro. Ele sabia exatamente o que estava acontecendo ao seu redor. Então ele tinha sabedoria tamanha para isso. Então eu acho fantástico. E quando você fala sobre Maria dessa forma, me enche meu coração de muito amor de Cristo, assim, de proteger a mãe. Isso é um gesto lindo, lindo, porque filho precisa proteger a mãe. O filho tem a obrigação de proteger o pai e a mãe, né? Filho que cuida de pai e mãe, eu sempre digo, já vai ao céu. O profeta disse, vou fazer um corte, desculpa. Imagina, vai lá. O profeta disse que o paraíso está aos pés das mães. Glória a Deus. Quando uma pessoa arranca a súplica da sua mãe, quando a gente fala arrancar a súplica, não é aquela coisa... Entre os cristãos tem algo muito mecanizado hoje, de ensinar o filho a pedir bênção, não é? É muito natural. Bênção, sim. O pai responde, Deus abençoe. A mãe, Deus abençoe. Isso é uma coisa que não sai lá de dentro. Mas quando o filho faz algo para a mãe, que a mãe sente lá dentro, e ela, Deus abençoe meu filho é maravilhoso. O mundo está aos pés desse filho. Está. E fica porque eu vou agora um testemunho, outro corte aí. Um testemunho porque eu cuidei dos meus pais. Eles cuidaram de mim, gente. Já sabem minha história. Todo mundo, se não sabe, entra aí no Podfé que vocês vão ver meu testemunho. Eu cuidei dos meus pais durante uns 10 anos, os últimos 10 anos, 12 anos, enquanto soro positivo, agora não mais. E eles também cuidaram de mim. E foi muito lindo. Esse timing, esse tempo de 10 anos, foi uma preparação e uma blindagem fantástica. E ali eu vi e senti que realmente eu tinha o mundo aos pés, porque eu estava fazendo o que era correto. Por isso que eu entendo o que você fala. Sem dúvida nenhuma. Sem dúvida. Perfeitamente. Vamos para assuntos polêmicos. Vocês criam um homem-bomba lá dentro da mesquita ou dentro do instituto? Eu sou obrigado a brincar, porque... Isso é uma questão que a gente precisa... Quando a gente recebe os alunos, a gente faz questão de esclarecer. Você é palestrante, já explica para todo mundo. De forma... inclusive, eu sempre levo os alunos a perguntar. Eu falo, pessoal, sem tabu, sem constrangimento, perguntem. A gente precisa sair daqui para... Exato. Porque não é a questão... Eu não estou sendo proselitista. Eu não quero que você se torne para a minha religião. Mas eu quero que você transmita a verdade para as outras pessoas. Essa é a função. Se você transmitir a verdade, ser bom e falar de Deus... Tá ótimo. A palavra dele tá ótima. Tá tranquilo. E daí o pessoal sempre vem com a questão terrorismo, homem-bomba. É porque foi arraigado tanto isso... Que a mídia ocidental vendeu para todo mundo. Exato. Infelizmente isso. Exato. Primeira coisa, Neto. Vamos separar a religião do homem. Primeira coisa. Já separa. Separa. Religião é uma coisa, o homem é outra. Segundo, Deus diz no Alcorão que aquele que pratica um homicídio, que mata uma pessoa de forma injusta, é como se executasse toda a humanidade. É um pecado gravíssimo tirar a vida de alguém de forma injusta para nós. Assim como se diz na Bíblia, não matarás. Não matarás, né? Para nós é um pecado grave. Então, não vamos nem falar a questão do homem-bomba, que é suicida, que para nós... Nossa, daí é suicídio e ainda mata o outro. É muito pior. Por quê? Porque para nós o suicídio é um pecado grave. O profeta, a gente fala o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, que a paz e a misericórdia esteja com ele. Ele nos ensinou algo, num hadiz autêntico, sobre como se desenvolve o feto no ventre da mulher. Sim. Ele disse, os primeiros 40 dias é um gota de esperma. Mais 40 dias é um coágulo. E mais 40 dias, ou seja, 40 mais 40 mais 40, 120 dias. Sim. Deus Altíssimo manda um anjo e infla uma alma nesse feto. Sim. A partir do 100º, 20º dia. E aí, é como se tivesse todo o HD, tá ali o prazo de vida da pessoa tá ali. Vem a fitinha do DNA já. Ali tá ali se a pessoa vai ter uma vida mais facilitada, se vai ser muito abastado, se vai ter uma vida financeira mais difícil, se vai ser extremamente saudável ou não. E o tempo de vida tá ali.
Que as pessoas não entendem isso. Exatamente. Né? E o que o suicida faz? O suicida pega esse decreto de vida não aceito. Então, a questão do suicídio do homem-bomba é um pecado gravíssimo para nós. Então não tem nada a ver. Vamos deixar bem claro. Nada a ver com a religião. Nada a ver ser muçulmano e aliado a um homem-bomba. Não tem nada a ver. Isso é coisa de homem, não é coisa sagrada. Da religião. Não é coisa sagrada da escritura. Nada a ver. Nada a ver. Opa, já começamos bem, né? Já vamos começar a desmistificar. Começando a desmistificar a questão, por exemplo, eu sempre falo para os meus visitantes cristãos, a maioria majoritariamente cristão, evidentemente. Sim. Né? Adolf Hitler foi um genocida? Foi. Sim. Ele ia na igreja todo domingo. Pergunto, o cristianismo tem culpa do que ele fez? Claro que não. Evidentemente que não. Não. Nenhum líder ensinou ele a fazer isso. Nunca, jamais. Separar a religião do homem. A gente precisa entender Radicalismos terão, infelizmente, e ainda existem em todos os aspectos e âmbitos. Então, assim, não é só na religião, é radical. Na política, no Estado, em tudo. Tudo. Então, se nós pensarmos hoje, a guerra acontece por quê? Que nós já vamos entrar nesse assunto. Uma guerra acontece por quê? Por meios econômicos. Nunca foi ao contrário. Nunca, em nenhuma história. Se eu estou falando uma inverdade, por favor, me corrija. Sim. Mas até onde estudei e sei, nunca teve, ou era por posse de uma terra ou era por dizimação de uma etnia, ou era por questão econômica. Poder é principado. Acho que sempre foi por isso e continua sendo, né? Que vamos tocar sobre isso agora. Vamos falar das mulheres muçulmanas, por favor. Como que se comporta o que é exigido? Isso é na escritura. Então, que fique bem claro que a gente está falando sobre escrituras. Não é sobre o que o Walter e o Neto estão falando. Tá. A mulher muçulmana, ela tem regras a seguir. Isso? Também. Dentro da mesquita, fora da mesquita, no casamento. Estou entrando em assuntos. Eu preciso saber, porque como é que eu vou falar de uma coisa? A gente precisa levar isso, principalmente porque tem que ser levado dentro de um contexto histórico. Exato. Que a mulher muçulmana... Isso dá um corte, hein? Dá um mega corte. A mulher muçulmana é a mulher que tem mais direito no mundo. Pronto, eu falei isso, agora o pessoal... Como? Da onde isso? Não, além de dar um corte, nós vamos receber. Agora deu, né? Eu não desigrejei, tá, pessoal? Tá tudo certo, tá tudo ok. A mulher muçulmana, gente, foi a primeira mulher da humanidade a ter direito a voto. Olha aí. O profeta Mohammed exigiu que as mulheres participassem do parlamento. Sim. Isso há mais de 1400 e poucos anos atrás. Sim. Pergunto a vocês, quando que a mulher brasileira teve direito a voto no Brasil? Getúlio Vargas. Exato. 30, eu não sei, 34. 34, 36. Ou 36, eu não sei, por aí. 34 ou 36. Se tiver alguém souber, manda para nós lá no Insta. A mulher muçulmana foi a primeira mulher que teve direito, dentro de uma escritura sagrada, a gente fala talaq, divórcio. A pedir o divórcio e também a escolher o marido. Foi a primeira mulher da humanidade. Ela pode escolher, então. Exatamente. Foi a primeira mulher na história. Então tá aí. A mulher muçulmana é extremamente recomendável ela estudar e ganhar o dinheiro dela, o sustento dela. Só que o sustento da mulher muçulmana é dela. E o do marido é do marido e dela. É isso que eu digo. A informação é de uma importância tão grande que você derruba muros, constrói pontes, se aliam e fazemos aquilo que Deus pediu. Exatamente. Sejam irmãos. Somente isso. A mulher muçulmana, ela é obrigada a... Eu tô rindo, gente, porque o Walter é uma sumidade sobre o assunto. Eu sou um ignorante no conhecimento dele. A mulher muçulmana é obrigada a obedecer o marido em que aspecto? Primeiro lugar, outro corte. Vai ser um boom esse. Esse vai ser uma explosão. A questão é o seguinte. A gente sabe que para a maioria das religiões existe aquele fator do homem um pouco acima e a mulher submissa. A gente sabe disso e vamos falar abertamente sobre o assunto. Sim. Pasmem. No Islã, a mulher vale 3 vezes mais do que o homem.
What? Certa vez o profeta foi questionado. Um companheiro do profeta perguntou: "Yo Rasulullah, ó mensageiro de Deus, quem que devemos mais amar?" O profeta disse: primeiro, tua mãe. Segundo, tua mãe. Em terceiro, tua mãe. E em quarto, teu pai. Olha, 3 vezes mais. Para vocês terem uma noção, quando a gente fala de Adão e Eva, pergunta você, Neto, que é uma pessoa inteligente, estudou, imagina. Quem que foi o culpado da queda de Adão? Quem foi? Eva. No Alcorão é diferente. No Alcorão, Deus Altíssimo seja, coloca a culpa nos dois, de forma igualitária e perdoa os dois. Exato. Mas a gente não recai sobre a mulher. Diz Eva dentro da Bíblia num contexto de que foi seduzida, vamos dizer, Satanás em formato de serpente, pá, né? Que desculpem os irmãos teólogos, assim como você que o é, mas assim, eu não sou, quem sabe, mas precisa ser desmistificado isso também, que a gente até teve uma conversa sobre uma terceira pessoa aí entre Adão e Eva. Então assim, ali na Escritura Sagrada é muito dito na Bíblia, no Alcorão dito desta forma, na Bíblia dito que a mulher foi seduzida por tal e derrubou. Mas a gente precisa dar uma contextualizada nisso e dar uma estudada, porque na verdade é a mesma coisa. Nós estamos falando da mesma coisa. Estamos falando de formas diferentes, de contextos diferentes, mas de duas pessoas iguais. Adão e Eva. Então a gente... É isso que eu digo, a informação traz tudo. A minha cabeça está clareando cada vez mais. Por isso pó de fé tem muita importância. Vamos lá. Continua aí no Adão e Eva. Mulher era submissa, tal, que a gente tinha conversado. A gente estava falando sobre a questão da diferença da mulher muçulmana para com as outras, né? Sim. E, enfim, eu estou falando um pouco desses direitos aí, que a mulher é mais importante, que tanto é que no Alcorão Deus não puniu Eva, Deus puniu os dois e perdoou os dois, da mesma forma. Né? Não tem toda aquela carga em cima de Eva, das dores, etc. e tal. Então tudo isso é acerca conforme o Islã ensina. Outro fator importante também, né? Agora eu não estou falando de religião, estou falando de números. Cálculos, né? Que é a questão de... Eu pergunto para os alunos sempre, gente, qual que você acha que é a mulher mais oprimida? Uma mulher brasileira ou uma mulher que reside na Arábia Saudita? Todo mundo, mulher da Arábia Saudita, porque não pode usar burca, já vamos falar disso. Enfim, vamos agora falar de números. O ano passado, na Arábia Saudita, furto, estupro, 0. Assédio sexual, assédio moral, 0. Lá a mulher tem respeito. E se alguém praticar algo contra a mulher, é punido imediatamente. Tem lei para isso, tem norma. A mulher é extremamente protegida para nós. A gente precisa levar esses números aí. Aqui no Brasil, a mulher não é oprimida, mas quantos estupros? Homicídios? Agressões? Desrespeito. A mulher sai na rua assediada sexualmente aqui no Brasil. Exato. Então, a gente precisa sempre levar isso à tona. Outra questão também, Neto, que a gente precisa levar à cabeça das pessoas. A questão do hijab. É o que eu ia perguntar já em seguida, porque daí tem uma coisa liga na outra. O hijab, que é o véu. A gente fala o véu, né? Por que o véu? O véu. A única forma de uma mulher mostrar o seu pudor, o seu respeito e o seu temor a Deus, Deus diz no Alcorão usando o hijab, ela vai estar imitando a mulher mais pura da humanidade, que foi Maria. Corte. A mulher mais pura da humanidade foi Maria. Eu sou muito, muito assim, admirador, né, da grandeza que foi Maria, a mãe de Jesus. Nós também. Então, porque a gente tem que dizer admiração, né? Porque eu não tenho devoção por Maria, eu tenho admiração por esta mulher. É diferente, eu tenho devoção a Deus, né? Para que fiquemos bem claros. Mas o hijab tem burca, é isso? A burca, todo mundo sabe como é aquela roupa preta, fica uma telinha assim, né? Sim. Tem o niqab também, que a roupa toda preta, fica só o olho para fora. A mulher tem que levantar para comer. Eu vi. Vai dar um corte, pasmem. Não tem nada a ver com a religião isso. Eu tava esperando você falar. Não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Não é isso é um costume tribal. Sim. Se você for na Índia, tem os hindus que são politeístas, existem tribos hindus que as mulheres andam dessa forma também. Sim. É questão tribal.
Isso começou lá. Quem inventou isso aí foi os paquistaneses. Como que eles inventaram? Eles presenteavam muitas mulheres com ouro. Sim. E antigamente não tinha banco. Não Tinha um. Não tinha um cofre. Não tinha um cofre, né? Então as mulheres carregavam o ouro consigo e o banco delas era A burca, burca, pano preto, sim. para se proteger de eventual Que furtos, muitas né? vezes, inclusive, já também outro corte, que inclusive muitas mulheres que são de tribalistas, mesmo muçulmanas, mas que são de outras tribos, digamos assim, se não estiver errado, me corrija, por favor, sempre, usam grifes embaixo da roupa, usam bolsas, e eu já sei disso, já estudei em História da Arte, História da Moda, e elas são as mulheres que têm mais poder aquisitivo para essas marcas de luxo e continuam usando por cima a sua burca Sim. ou o seu véu, por uma proteção também. Uma proteção, e, enfim. Mas em se tratando, Neto, de questão religiosa, é o hijab. O hijab é o véu. É só o véu na Que cabeça. se a gente fazer uma analogia aqui, se Maria, mãe de Jesus, caminhasse aqui fora agora, ela entrasse, ela estaria de com véu. Ruth, Esther, Todas usavam o véu. da Bíblia. Todos usavam o véu. Maria Madalena, todas. As filhas do profeta Fátima. Exato. Fátima, filha exato. do profeta. Inclusive, Fátima, ninguém sabe, né? Fala Fátima, todo mundo conhece uma Fátima. Sim. Fátima é o nome mais árabe que existe. É muito árabe. O que significa? Por que ficou popular Fátima? Quando os muçulmanos governaram a Andaluzia durante 8 séculos, sim. ou seja, parte de Portugal e o sul da Espanha, Sul da Espanha. né? Os mouros muçulmanos, nascia uma menina, qual vai ser o nome? Vamos dar um nome para a filha do profeta. Fátima Sim. era filha do profeta. Sim. Né? Então, por isso que ficou um nome extremamente popular. E chegou no Brasil. Chegou, nossa. E o brasileiro em si não tem essa noção que Fátima é um nome árabe de raiz árabe. Olha que a gente conhece muita Fátima. Mas todo mundo conhece uma Fátima, uma Maria de Fátima. Maria de Fátima. Né? E é bacana saber, principalmente pelos mouros, pelos árabes, porque essas que haviam as guerras entre mouros e árabes, para que também fique bem claro, que era ali no sul da Espanha. E ali em Portugal, que fomos colonizados por portugueses, por espanhóis, por várias Através pessoas. dali. Tanto Tanto é que chegou, Neto, a bombacha no Rio Grande do Sul. Exato. A bombacha é uma Exato. vestimenta islâmica. Exatamente. Hoje o pessoal do CTG usa a bombacha. É uma vestimenta muçulmana que os mouros usavam. E usavam mesmo, porque é só procurar nos livros de história que você vai ver eles de bombacha, Sim, com aquele sapato exatamente. engraçadinho e tal, que daí surge a história de Aladim. O Aladim tem uma bombacha, não tem? Tem. É Eu verdade. tive que ser lúdico agora para as Sim, pessoas sim. poderem entender. Para compreender. Exato. E eu estava contando pro Walter que eu sou um novo cristão, né? Uhum. E aí fui descobrir que tenho descendência judaica agora, depois de muito tempo, porque tinha uma pessoa, tio Saulo Carvalho, uma pessoa que eu respeito até hoje muito, faz muita falta, inteligentíssimo. Ele dizia: vocês são novos cristãos. O nome de Ramos, que é de árvore, Pereira, Oliveira, tarará, foi mudado do judeu porque tinha perseguição. Então vocês foram batizados à força pelos jesuítas e jogados no navio e mandados para o Brasil. Uhum. E aquilo ficou na minha cabeça, isso desde criança. Agora tu imagina, eu tenho 53 anos, isso foi lá com 3 anos de idade, 4 anos. E fui descobrir que isso é real. Que isso Sim. é real. Nós somos da Ilha dos Açores. Então, assim, historicamente, precisamos estar sempre informados. Sempre. Sempre informados do que acontece. Walter, me diz uma coisa. Eu confessei para ti lá, confessei no sentido não bíblico, mas que sempre me tocou uma coisa. Eu não conheço o Oriente Médio, ainda não, mas irei. Eu tenho uma paixão pelo minarete quando há o chamado da reza, que agora eu sei que é o chamado da reza porque eu acabei de ver. Então aquilo sempre me tocou muito, porque é um chamado quase que é um chamado divino. É um chamado divino. Isso eu estou tendo propriedade para falar. Não sei se não estou me apropriando demais, mas é um chamado divino. Eu sinto como se fosse quando sai do minarete aquele som vai longe para chamar as pessoas para que venham Para a mesquita. e adorem a Deus. Estou errado? Exatamente. Eu achei aquilo assim fantástico. O minarete, para quem
Para quem não sabe, você que mora na região pode visitar a mesquita, Sim. aquela torre que a gente É a torre tem, né? que tem, aquela torre bem pontuda, assim, Exatamente. que apontam para o céu. Evidentemente que num país muçulmano, majoritariamente muçulmano, a gente chama muazzin, que é o chamador, quem faz o azan, que é o chamado Exato. da oração, ele sobe lá em cima e chama as pessoas. Aqui, como tem poucos, evidentemente que não precisa... Não. Ah, Se fosse aqui um minarete, seria Rádio Clube. Então, para que a gente entenda bem Exatamente, direitinho. exatamente. Então, isso que você acabou de citar é o chamado da oração. Quando a pessoa chama as pessoas para o momento das 5 orações. O que é esse? Como é esse chamado em árabe? Allahu Akbar, ou seja, Deus é o maior, Deus é o maior. Tem alguma coisa? Nada maior que Nada. Ashhadu nada. an la ilaha illa Allah. É o testemunho que não há Lindo divindade isso. além de Deus. E não há divindade além de Deus. Ashhadu anna Muhammad Rasulullah. Testemunho que Muhammad é servo e mensageiro. Sim. Hayya al-salat. Venha para a oração, venha para a oração. Hayya al-falah. A palavra falah no Alcorão, venha para o sucesso, venha para o sucesso. Isso é prosperidade. Exatamente. Isso é prosperidade. Não desmerecendo coaches, não tenho nada contra nem a Não, favor, não. mas é uma outra É história. outra história. Teoria da prosperidade é teoria. É outra coisa. Aqui é outra coisa. A Bíblia é outra coisa. É outra coisa. Não tem nada a ver. Não vamos confundir. Mas eu acho lindo. Eu achei tão bonito você orando ali. E eu estava orando, só para que vocês saibam. Eu vou repetir mais uma vez. O Walter estava fazendo sua oração e disse, Neto, olha, se quiser ver seu celular, fazer o que você quiser, fique à vontade. Estava à vontade ali. Eu até ia filmar. Eu não fiz isso, Walter, por 2 motivos. Primeiro, por respeito. Segundo, porque é um momento tão seu, Íntimo. com Deus, íntimo, Da com criatura Deus, da para com o criatura Criador. com o Criador. Exato. É quando se tivesse rasgado o véu que a gente fala na Bíblia. O véu foi rasgado, então a gente não precisa mais de que uma pessoa vá até a Arca da Aliança para que interceda por nós. Os sacrifícios param. E a partir desse momento nós podemos orar diretamente a Deus. Isso. Se estiver errado, você Não, me corrige, estou por aqui para te favor. Não, eu que estou aqui para te ouvir, que é isso. Mas, como a gente estava falando ali, vamos desmistificar mais coisas. Guerra. A gente tem um problema sério nas universidades hoje no Brasil, que eles trazem a palavra jihad. Não sei se tu já ouviu falar a palavra jihad. Já, né? Já. A tradução para as apostilas no Brasil, a gente já correu atrás disso, já Tentou. cansamos de falar. Eles traduzem como Guerra Santa. Extremamente errada, escutei porque muito. nenhuma guerra é santa. Eu ia perguntar. Tá? Não tem nada a ver. O significado da palavra jihad significa empenhar-se pela causa de Deus. O que é você se empenhar-se pela causa de Deus? O que é a jihad do muçulmano? É dar bom comportamento, Sim. respeitar os pais, Bons exemplos. honestidade, devoção a Deus. É ter preceitos. Exatamente. Você viver adorando a Deus num mundo tão difícil como... Muito. Isso é uma jihad. Isso é uma jihad. Isso é jihad. Que é a nossa adoração a Deus. Exatamente. A palavra em árabe, ibada, adoração a Deus. O É cristão uma jihad. Sim. Então isso para nós, a gente cansa de falar para as pessoas. Ah, jihad é guerra santa, vocês fazem a guerra santa. Não, Não. nenhuma guerra é santa. Não. Guerra, Foi. guerra mata civil inocente. Exato. E tá matando. E tá matando. Que fique bem claro. E o pessoal tá colocando uma cortina de fumaça e ninguém tá falando. Literalmente de fumaça. Exatamente. Né? Porque eu até conversei com um amigo nosso em comum, que é o Raid. Um abraço para você, Raid. Obrigado, porque eu conheço o Walter através do Raid. Um abraço para Código também. Mas assim, ele me mostrou, olha, meu irmão tá lá. Mostrou um vídeo no telefone. Meu irmão tá lá e as bombas estavam caindo. Claro que elas são interceptadas, não estavam chegando nele. Mas não é o caso de não estar chegando. É o caso de você estar dentro da sua casa, abrir a cortina e olhar, vindo 20 mísseis. Você vai saber se vai ser interceptado Se ou vai não. cair, se cai no vizinho. Exato. Então assim, quando eu olhei aquela imagem, ficou tão forte aquilo na minha cabeça,
que eu fiquei pensando como a gente é abençoado. Porque com todos os problemas que ainda vivemos no Brasil, e vivemos muitos, tanto de saúde pública, nem se formos citar aqui vai ser uma lista imensa, mas somos abençoados. Porque não temos isso. O nosso país é uma maravilha. O brasileiro tem que dizer graças a Deus todo dia. Todos os dias parar de murmurar. Não reclamar. Não reclama mais. Trabalhe mais. Acorde mais cedo. A gente estava falando sobre acordar mais cedo. Você não dá esse conselho lá? Sem dúvida. Quem acorda mais cedo acontece o quê? Quem acorda mais cedo, Deus Altíssimo seja, ele distribui riqueza entre essas pessoas. Por que acorda mais cedo? Porque aproveita o dia, porque vai cuidar do seu negócio. Faz bem para sua saúde. Faz bem para sua saúde. Cuida do templo. Você dorme mais cedo. Dorme mais cedo. Tudo isso. Então você vai ter alimentar-se melhor, vai ter a atividade cerebral muito mais rápida. Não somos médicos, nem precisamos ser para isso. Muito simples. Então as pessoas precisam entender isso. E não tem essa noção do que é. O grande segredo, que na verdade a gente falou em coaches, agora nada contra, não tô aqui para falar a gente deles. não tá falando. Não tem nada a ver com eles. Exatamente. Mas eles usam muito a questão da gratidão, né? Eles acham, né? Seja grato ao universo. Gente, não é gratidão ao universo. Você tem que ser grato a quem criou o universo. Eu ia dizer isso agora. Mas tu sabe que eu agora vou fazer um meia-culpa. Eu já cheguei. Eu tava contando pro Walter, o pessoal já sabe aí no Instagram. Eu passei por tudo, né? Na mesquita não cheguei a bater, tá? Porque eu quase. Mas passei por todas, estava passeando, procurando Deus, né? Ele está em todo lugar, eu não preciso estar procurando ele. Quem me achou e quem me criou foi ele, então não preciso estar procurando. Mas eu acho engraçado assim que as pessoas têm esse defeito que eu, vamos dizer, estava naquele momento ali de estar batendo em portas, de estar não sei o quê. Diferente de ser na mesquita, ser na igreja, de ser onde tem culto, onde tem oração, reza, seja o que for. Mas faça alguma coisa para o próximo. Sem dúvida. Se você é abençoado, abençoa o outro. E se você já está criando um preceito bíblico e seguindo um preceito bíblico. Ou um preceito que está no Alcorão. Sem dúvida. É isso? Sem dúvida. A caridade para nós é um pilar obrigatório da religião. Caridade, daí estamos falando, quando eu como cristão estou falando de dízimos e ofertas, você está falando de caridade. Caridade, ou seja, para nós, Neto, nós não temos o dízimo ou centésimo oferta. Centésimo para os católicos. Os católicos, nossos né? irmãos católicos. A caridade não é levada ao templo, ou seja, a mesquita ou ao líder religioso. Sim. É entregue em espécie para uma pessoa pobre, para nós. Sim. A caridade funciona dessa forma para nós. Tem a palavra zakat, que é caridade, que é obrigatório, que faz parte, é um pilar da religião. Sim. Todo muçulmano que, durante um ano, por exemplo, aquilo que ele não mexeu, questão de dinheiro, ou se ele tem loja, aquele estoque pago, a gente tira 2,5% e entrega na mão de uma pessoa necessitada. Eu ia te perguntar qual era o valor e de que forma funcionava, você já está me respondendo. 2,5%. 2,5%. Esse é o zakat. Do broto? Exatamente. Esse é o pilar obrigatório. A gente tem sadaqa também, que são caridades voluntárias, né? Que a caridade voluntária a gente pode fazer para qualquer pessoa. Sim. Sim. Já o zakat não. O zakat é somente para o público muçulmano. Que é justamente... Isso está aqui. Exatamente, que é para fortalecer a comunidade muçulmana. Que para nós cristãos que damos dízimos e ofertas, para fortalecer o templo no qual estamos e mantê-lo, mas manter a palavra de Cristo sendo propagada cada vez mais. Então a caridade para nós é extremamente, não é nem importante, é obrigatória. E deveria ser obrigatória para todo mundo. A gente conversou lá, eu e o Neto, a gente estava conversando na mesquita antes. Quase deu um podcast, pessoal. Sobre por que existe o pobre e o rico. É muito simples, gente. O pobre existe, o miserável, o pobre, a classe média baixa existe justamente porque Deus está testando o quanto que ele é grato na adversidade dele. Se ele for grato na adversidade, Deus vai elevar o status deles. Sempre. Esse é o segredo. Segredo do sucesso. Inclusive, estamos entregando uma chave, sem ser coach. Sem ser coach. Inclusive, conversamos sobre Jó. Como se chama Jó no Alcorão?
a gente fala Ayub, que é o Jó, traduzindo, latinizou em Jó, né? Sim, sim. A história deles, por exemplo, no Alcorão é muito semelhante à que vocês conhecem. Sim. Não tem muita diferença, não. Não tem quase nenhuma. Deus diz no Alcorão, Inna Allaha la yudayu ajra al-muhsinin. Deus não frustra a recompensa daqueles que são perseverantes, pacientes. Exato. E Jó poderia ter desistido já na primeira. Ele era idoso. Ele poderia, já sou caduco, agora posso... Ele nunca reclamou, ele sempre agradeceu por todas as coisas. Perdeu os filhos, perdeu riqueza. A riqueza, perdeu as terras, perdeu tudo. Saúde perdeu completa. Tudo. Ele estava um leproso, ele estava completamente doente. Extremamente moribundo. Doente. E mesmo assim, ele foi o legítimo adorador. O adorador de verdade. Até o final. Né? Inclusive, depois, para os cristãos, há relato na Bíblia que Deus restituiu tudo. Né? Restituiu. O profeta Muhammad, que a paz esteja com ele, em algumas revelações, ele deixou num dito, num hadiz, algo muito interessante. Diz que depois de tudo isso, o profeta Jó, Ayub, ele foi tomar banho. E o profeta conta que uma multidão de gafanhotos cercou ele, e os gafanhotos eram gafanhotos de ouro. Cercaram ele com toda essa riqueza. De tão importante que é a mensagem que ele deixou. Muito importante, porque ele poderia ter dito: eu te odeio, Deus, você me largou, você não abandonou. Não é comigo, exatamente. Você não está comigo, você está me deixando cada vez pior. Não. E ele recebeu conselhos, inclusive isso biblicamente escrito. De todo mundo. De todo mundo contra, dizendo: murmura, grita, você não... seja contra esse teu... Quem é esse teu Deus? Você não adora ele a vida inteira, agora ele te deixou nessa situação. Ele te deixou na mão. Né? E a gente escuta muito isso hoje. Muito isso hoje. Como é fácil. Eu digo para as pessoas, e isso é um testemunho próprio, como é fácil se converter. Que bonito, né? Que lindo. Mas a verdadeira conversão é aquela na qual você não fica murmurando. Você dá glória a Deus no ruim. Na adversidade. Na adversidade. Então, assim, quando está tudo dando errado, aparentemente, porque isso é um teste, né? Isso é para ver aonde sua fé vai. Tudo passa. Tudo vai passar. Tudo vai passar. Tudo vai passar. Não existe mal que perdure, nem bem que dure. Exatamente. Que sempre dure, né? Mas, assim, as pessoas precisam entender isso. Uma verdadeira conversão é de você estar na adversidade, no momento ruim, em qualquer momento, e dizendo: glória a Deus, muito obrigado, está tudo certo. Inclusive, eu te aconselho, Neto, quando você abrir o Alcorão, tem uma surata no final, Sura al-Mulk, a surata da soberania. Sim. Deus Altíssimo, ele diz no Alcorão: Alladhi halaka al-maut wa hayata liyabluwakum wa yakun ahsanu amala. Ou seja, traduzindo, Deus criou a vida e a morte para ver como nós se comportamos. Nossa, que lindo isso. Que lindo. E ele criou a vida e a morte, ele criou o bem e o mal, para que as pessoas entendam. Porque as pessoas, eu digo as pessoas, quando eu falo pessoas, eu estou falando no geral. As pessoas falam de que forma? Mas por que a fome na África? Por que as crianças estão passando fome? Porque tem miséria. Por que tem miséria? Por que o Nordeste do Brasil não tem água? Por que aconteceu a enchente no Rio Grande do Sul? Por que a guerra está acontecendo entre Israel e a Palestina? Por que na Síria aconteceu? Então, assim, a gente precisa entender que Deus deixa acontecer. É permissão dele. É permissão dele. Sem dúvida. Nada nesse mundo acontece sem a permissão dele. Nada. Jamais. Nada. Jamais. Ele a mesma porta que ele fecha, ele abre mais 10 se ele quiser. Mas se ele não quiser, ele não abre nenhuma. Exatamente. E é simples assim. E obedeça o que está escrito ali. Ele deixou escrito. Isso no Alcorão e isso na Bíblia. Então, a religiosidade que é perigosa. Muito perigosa. A gente precisa tirar desmistificar isso, Walter. E inclusive, hoje deveria existir um sistema... Estou dando uma minha opinião, não estou falando que eu estou certo. Mas claro, não. Nenhum de nós... Liderança religiosa devia ser obrigatório um curso superior. Vou tomar um gole de água. Vou até parar agora, porque isso aí vai longe, né? Muita gente vai dizer, não, a pessoa que é escolhida... Não... Gente, deveria ser obrigatório pelo menos um curso superior para um líder religioso hoje.
Porque o que acontece? E a pessoa de repente ganha uma autoridade, pega um microfone desse, começa a falar para 10, 15, 20 pessoas, não tem embasamento histórico, não tem embasamento geopolítico, não sabe nada, pinça alguns textos de um livro e acha que ele é um grande mestre e doutor. A gente tem que... Só que isso é uma discussão muito longa. Muito, deixa tem gente que não próximo, vai concordar comigo. Não, e nem comigo. Não então, vão concordar assim, comigo. Próximo, a gente fala sobre isso, mas eu tive que tomar um gole d'água. Não porque eu quis me calar, mas é porque eu concordo. Então, mas isso é para um outro podcast. Eu cheguei a me perder o que eu ia te perguntar agora. A gente estava falando sobre a guerra. As guerras sempre houveram. De onde vem a Palestina? Agora, Neto, isso aí é um assunto que se a gente começar a falar, nós vamos demorar horas aqui. Mas assim, um briefing só assim, eu vou fazer aqui uma analogia. Uma analogia eu acho que é. Pergunto para quem estiver nos assistindo, vamos montar uma coisa na nossa cabeça agora. Por exemplo, vamos colocar aqui que o seu José está aqui. Uhum. O seu José trabalha no campo, ele consegue comprar um terreninho na Palestina, que o terreno lá é menor, não é igual ao nosso, que tem 300 metros quadrados. Sim. O terreninho. Daqui a pouco o José casa, tem filhos, constrói a casa dele com sacrifício e leva a vida dele lá. Ponto final. De repente vem uma norma, uma lei governamental, que inclusive o Oswaldo Aranha brasileiro assinou a favor. Ele assinou a favor, sem conhecimento de causa nenhum. A verdade tem que ser dita. Né? Claro que muito antes de 47, 48, já existiam milícias israelenses na Palestina matando os colonos palestinos. Sempre existiu. Sim. Mas, tudo bem. Mas a partir da criação do Estado de Israel... Isso pós-guerra estamos falando. Voltando à analogia, chega uma cartinha pro seu José. Ó, seu José, é o seguinte: o senhor sai da sua casa agora, vai lá para a faixa de Gaza, que é um presídio a céu aberto. Agora eu quero que você fale como é, porque eu não conheço. Então, é um presídio a céu aberto. Você pega, o seu José é uma pessoa que trabalha, que está com a família dele, que é pobre. E daí, quem que entra ali é um europeu rico. Existe justiça nisso, gente? Você tirar um pobre que trabalhou de dentro da casa, colocar um europeu rico que nem sequer indenizou ele pela casa dele. Então, na minha opinião, é o maior ato terrorista da humanidade hoje, a questão palestina, e ninguém abre os olhos para isso. Não há dúvida nenhuma. É uma causa que a gente tem que pensar assim. Eu sempre faço uma outra analogia dizendo assim, se eu estou, por exemplo, se eu abro meus ouvidos para uma inverdade, o Walter não é uma pessoa boa. Uhum. Eu vou conversar com você primeiro para saber se você é ou não é. Eu não vou tirar a conclusão de julgador. Uhum. Precisamos saber os dois lados da história. As pessoas estão muito... mudas e cegas. Exato, mas assim, como é que se diz? Eu ia dizer politizadas, é errado, agora me fugiu a palavra. Estão muito polarizadas. Né? Ou aqui ou aqui. Lá, né? Ou só aqui. Ou só essa. Então, assim, precisamos saber os dois lados. O que acontece? Por que acontece? Porque aonde há a guerra hoje, houve a vida inteira. Sempre. Desde que o mundo é mundo. E não só ali também. Não só ali, em todos os lugares onde continua dando esses problemas. Há problemas econômicos. Isso é óbvio. Não precisamos nem chegar, não está na escritura isso. Não, fora da religião. Deus dá um raciocínio para a gente compreender. Então, assim, as pessoas precisam entender isso aí. Está morrendo judeus, mas está morrendo palestinos. Nós não temos que dizer vidas negras, vidas brancas, palestinos, judeus, cristãos. Seres humanos importam. O mundo está pedindo socorro por humanidade, por respeito, por tolerância. Se tiver isso, tudo fica muito legal. Tanto é que o defeito das narrativas da mídia geral, nós citamos a questão, a gente poderia comentar outros aí genocidas, mas a gente falou do Hitler há pouco. Sim. Extremamente conhecido, todo mundo sabe a história dele. Mas tem o da mas por quê? Na Itália, tem vários. Mas por que ele ficou tão conhecido? Ele executou
europeus brancos ricos. Exato, exato. Pergunta para os alunos se alguém sabe a história de Leopoldo II. Quem foi Leopoldo II? Leopoldo II executou 25 milhões de negros no Congo e ninguém sabe a história. Exatamente. Então, assim... Ninguém sabe a história. Nós estamos contando histórias, tá? Histórias que são historicamente comprovadas e que estão ali escritas nos livros. A gente não está aqui defendendo nenhum, nem outro, nem dizendo que palestinos estão certos, nem judeus, nem o Leopoldo II fez errado. Fez, porque matou, fez errado. Mas a gente precisa pôr no contexto, né? Pôr no contexto. Tirar dessa visão fechada do que está acontecendo. E da informação errada, né, Walter? Exatamente. Nós estávamos conversando sobre isso antes. O que você assistia, o que eu assistia, de que formas. Ele é muçulmano, eu sou cristão. Nós não assistimos as mesmas televisões, vamos dizer assim. Não seguimos algumas imprensas. Eu não vou citar aqui, até porque não é porque eu não quero problema, não. É porque eu acho desnecessário fazer propaganda alheia. Certo. E daí eu estou citando para a pessoa ir lá e olhar, e eu não vou fazer isso. Então, dois polos. Você é muçulmano e eu cristão. E nós temos o mesmo pensamento. Sem dúvida. E Deus ia fazer isso por quê? Para que sejamos irmãos. Para que nos respeitemos, para que não é tolerância, a gente estava falando sobre isso. Você não tem que tolerar ninguém. Tolerar, você está aguentando uma pessoa. Aguentando a pessoa. Você tem que respeitar a pessoa. Então, cuide dos seus olhos, cuide da sua boca, cuide do seu ouvido, daquilo que você ouve. Então, nem tudo que você ouve é verdade, nem tudo que você vê. Então, pergunte. Por isso, trouxe o Walter aqui hoje para a gente conversar. Deixa eu dar uma amenizada agora no corte. As palestras que você faz são através do Instituto. Como é que funciona, Walter? Não. Qualquer escola, universidade que nos chama, a gente vai. Isso deliberadamente, assim, sim, chegando lá, fazendo um convite a você. De forma gratuita a gente vai, é um prazer, é uma satisfação. Sim. Ganhar o espaço da escola, da universidade, enfim, né? Eu acho que é fantástico, né? É onde a formação... É maravilha, e eu fico muito feliz, porque esse trabalho é o trabalho dos profetas. Exato. Antigamente os profetas faziam só isso. Levavam a mensagem, se arrependam a Deus, adorem a Deus, se submetam a Deus. Falando em profetas, te interrompendo, já interrompendo. Profeta, se eu estiver errado, vai me corrigindo. Aquela pessoa que aponta para uma determinada região, para uma determinada localização ou localidade e profetiza através de Deus. Daquilo que ele ordenou. Deus ordenou. Tá. É isso? Exatamente. Para nós, você vai ver no Alcorão, tem 25 profetas e mensageiros mencionados no Alcorão. Os mencionados são extremamente conhecidos do público cristão. Sim. Tá ali Adão, Noé, Moisés, Abraão, Isaac, Jacó, Ezequiel, Elias, Davi, Salomão. Porque eu sabia que você ia falar todos. Então, tá os 25 mencionados no Alcorão com suas histórias. O profeta Yusuf, que é o José do Egito, uma história linda. Lindo demais, eu amo história demais. linda do Yusuf. E que nome lindo, Yusuf? Ele se chama Yusuf, que daí latinizou José. Sim. Virou Zé, né? Exato. Mas o nome é Yusuf. São 25 mencionados no Alcorão. Mas o profeta Muhammad certa vez falou que passou pela humanidade mais de 120 mil. Então sempre existiu aqueles homens discursando acerca, se empenhando pela causa de Deus, levando pessoas a adorarem somente a Deus e abandonar a idolatria. Sempre existiu isso. Porque, falando nisso, a idolatria está escrito aqui também que não pode. A palavra em árabe é shirk, que é a idolatria. O shirk, o que é o shirk? A gente fala o tafsir, o significado. É associar algo a Deus. Tudo que você coloca junto com Deus. Por isso que para nós, quando a gente está rezando, tem a sura a sura al-Fatiha, que é o primeiro capítulo do Alcorão. Tu deve ter ouvido lá, a gente fala Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in, que traduzindo, ó Deus, somente a ti eu imploro e somente a ti eu peço ajuda. Exatamente. Esse é o monoteísmo. Exato. O trabalho dos profetas foram levar essa mensagem. Então,
Dizendo que Deus é soberano só a Ele. Ele é o Todo-Poderoso. Ele é o Todo-Poderoso e é com Ele que a gente conversa. Não é através de... Inclusive, eu tenho um vídeo, na verdade, inclusive está nas minhas redes sociais, sobre crenças similares. Quando chegam os alunos lá na mesquita, ou eu vou, eu sempre levo eles a entender. Porque a ideia de todo mundo, o muçulmano é um ET, eles são diferentes, é tudo diferente. É extremamente similar à crença. Tu é cristão? Sim. Hoje. Quer ver? Hoje, sim. Eu vou te fazer uma pergunta, só responde sim ou não. Ok. Tá? Você, como cristão, você acredita que existem anjos, sim ou não? Sim. Nós também acreditamos. Sim. Vocês cristãos acreditam que Deus revelou livros sagrados aos profetas, sim ou não? Sim. Nós também acreditamos. Dentro está a Torá, está o Zabur, que é o Salmo de Davi, o Evangelho, etc. e tal. Vocês cristãos acreditam que Deus levou profetas no decorrer da humanidade nos tempos? Sim ou não? Sim. Nós também. 3 crenças idênticas. Pensamos iguais. Vocês cristãos acreditam que no dia do juízo final, no dia do fim do mundo, no dia do juízo final... Arrebatamento, seja o que for. Vocês acreditam? Sim ou não? Sim. Nós também acreditamos. 4. Agora vem uma palavra que está no Alcorão chamada Al-Qadr, que traduzindo é o decreto. Latinizando, uma espécie de predestinação. Pergunta a ti, vocês cristãos acreditam que aquilo que Deus escolheu para vocês, se você levar uma vida virtuosa, vai chegar até você? Exatamente. Nós também acreditamos, e se não acreditarmos nisso, a gente sai da crença islâmica. Nós somos muito semelhantes. Na verdade, muito semelhantes. Muito. E outra, entendeu? Por isso que eu digo que nós somos irmãos em Deus, em tudo. Em tudo. A semelhança é muito. Eu faço um devocional. Agora você puxou essa história da similaridade, me trouxe isso à tona. Evangelho. Que evangelho, tem muita gente que diz o evangelho, mas não sabe o que a palavra evangelho significa. As boas novas de Deus. É isso. Nós acreditamos no Evangelho de Jesus Cristo, que é um livro revelado, já que a gente está trazendo informação, é importante a gente falar, nós não acreditamos no Evangelho segundo Mateus, Marcos, Lucas, João. Nós acreditamos no Evangelho de Jesus Cristo. Sim. Que Deus revelou um livro para Jesus. Sim. É bom a gente trazer essa informação também. É bom. E é bom que a gente também, porque senão as pessoas dizem, não, eles vieram para dizer que tem similaridades, mas tem diferenças também. Claro, claro. É normal. E o respeito é esse, de nós podermos sentar aqui no Pod Fé e podermos conversar sobre isso. Sobre o assunto. E discorrer sobre esse assunto e informar quem não sabe. Então isso dá um alívio tão grande, me dá uma liberdade. Eu contei para o Walter, para quem não sabe, agora eu vou contar para vocês. Isso faz muitos meses que eu, como cristão, que acredito no Espírito Santo, oro para o Espírito Santo, ele vem me incomodando no sentido de procurar e orar. Eu preciso falar com o palestino. Eu preciso falar, por isso a sua presença aqui. E não aconteceu nada. Nada é por acaso. Não existe. As pessoas precisam mudar essa mentalidade de dizer, olha, foi um acaso. Foi ao acaso. Não foi. Se essa rua não era para dobrar, foi Deus que disse que não era para dobrar. Não dobre. E se você não dobrar, vai dar ruim lá na frente. Eu faço isso. Eu sigo esse preceito. Acho que você faz a mesma coisa. Sem dúvida. Então temos mais uma coisa em comum. Nós somos o muçulmano, até eu te expliquei a questão da palavra Islã. É errado a gente falar islamismo. O sufixo ismo é algo pejorativo. Então o correto é falar Islã. Eu te falei que a palavra Islã, ele deriva da raiz verbal da palavra árabe aslama, que é submissão. Sim. E também da palavra salam, que é paz. Então o que é um muçulmano? É aquele que transmite a paz e se submete à vontade de Deus de forma voluntária. É isso aí. Que coisa linda isso, né? É isso aí. Mas o ismo é muito feio. É muito feio. Eu acho horrível. É horrível. Para qualquer outra coisa. Não deveria ser usado. Não. E é muito usado. Diariamente. Não somente questão cristianismo, a questão de doença é usado também, né? Sim. É um atraso. Homossexualismo. Então já vamos tocar na ferida, outro corte. Não use isso. É homossexualidade. Exato. Então não use. Não use porque
uma outra conversa. É um termo muito pejorativo. Pejorativo, demais. É errado demais. falar. Acho feio, acho errado, acho mal educado. Exatamente. Mal educado. Vamos conversar além da guerra. Eu tenho muitas coisas para te perguntar. A pauta é na minha cabeça, tá? Só para que vocês saibam, não tem ponto eletrônico. Sim, a gente está conversando aqui de forma descontraída, sem comentar, né? A gente está deixando rolar. Muito tranquilo. Eu entrei na mesquita agora. O Walter muito muito educado. Nós trocamos hoje, eu acho que mais ou menos uns 50 áudios, mais ou menos. Não dava certo, Não né? dava, porque a gente... Parece uma coisa, né? 3 dias que a gente está conversando para marcar, porque estava marcado. Dissemos já no segundo áudio, está marcado para tal dia, mas nada fechava. Nossa agenda não fechava, não conseguia encontrar ele. Ele passava lá na Blend, para quem não sabe, eu sou gerente da Blend. Ele está ali na mesquita perto, passava de carro para ver se eu podia, não podia e tal. Até que o momento chegou. Ele veio e me presenteou. Mexeu comigo demais. Ele tinha me mandado uma mensagem. Eu abri essa mensagem, respondi para você depois, né? Muito depois que já tinha acontecido, que era: vou te dar um livro e tal. Preste atenção, leia. Ele me deixou livre para ler. Ele não disse: olha, você é obrigado a ler o Corão. Eu, inclusive, tenho essa curiosidade e vou ler agora, mas não é nem por respeito e por não ser mais ignorante. Eu preciso conhecer as coisas para falar delas. Enquanto eu não conheço, eu não falo. Por isso que aqui eu estou muito mais quieto escutando o que o Walter está falando. E aí não fechava, até que fechou. Quando eu chego na mesquita, sou muito bem recebido, como vocês serão, como serão em qualquer lugar cristão também, se for de Deus, sim. Aí o Walter tirou o calçado, eu automaticamente perguntei para ele, ele disse: fica à vontade. Tinha chinelos lá, inclusive, se quisessem usar. Por que tem que fazer isso, Walter? É uma questão muito interessante. Você, como cristão, eu vou te lembrar de um episódio conhecidíssimo na Bíblia, quando o profeta Musa para nós é o profeta Moisés. Sim. Conhecidíssimo de vocês. Sim, nossa, super. Todo mundo conhece o profeta Moisés. Quando ele subiu no Monte Sinai para conversar com Deus, o que Deus disse na Bíblia? Tira as tuas sandálias, porque aqui a terra... É lindo demais isso. Então nós seguimos as recomendações de todos os profetas, né? E também... Aí eu estou falando uma questão religiosa. Agora vamos falar pro outro lado também. Como a gente... se prostra para Deus, coloca a testa no chão, a gente também não traz a sujidade de fora para dentro da mesquita. É isso que eu ia dizer, por uma higiene também, então, né? Sem dúvida, higiene. Nós estamos andando ao redor ali da mesquita, ou seja, no templo a gente vai com o calçado, mas está andando ao redor, está andando na rua, tem germes, bactérias, tem várias outras coisas. Aí você vai trazer para isso, vai pôr a sua testa, exatamente. que é onde está a sua boca, seu nariz perto, seus olhos. Isso pode te trazer males, né? Para a saúde, sem dúvida. Saúde. Então, sempre tem aquela recomendação profética e a questão da limpeza, da purificação. Eu ia tocar que a nossa religião é uma religião que tem um apelo muito forte à questão de higiene e purificação. Explica isso para nós, assim. Em todos os sentidos. Por exemplo, a gente se lava sempre antes da oração, né? A gente tem a questão a gente chama o wudu, que é a ablução, traduzindo para o português. Uhum. Para a gente tocar no Alcorão, ler o Alcorão e rezar, a gente tem que estar abluído. Ou seja, nós lavamos a boca, fazemos o bochecho, nariz, limpar o nariz, as vias aéreas, lavamos a face, lavamos o braço até o cotovelo, direito e esquerdo, passamos a mão na cabeça, pé direito e pé esquerdo até o tornozelo. A partir daí nós estamos aptos para rezar, estamos aptos para ler o Alcorão e tocar no Alcorão. Porque Deus disse que só os purificados tocam no Alcorão. Agora tu tá pensando, como é que eu vou tocar? Não, mas deixa eu contar um detalhe. Eu cheguei aqui, o pessoal viu que eu pedi para ir ao toalete, porque eu fui lavar as mãos, eu fui lavar os braços até os cotovelos, eu fui lavar o meu rosto, eu fui lavar inclusive o óculos, porque não estava enxergando, mas eu fui me tentar purificar o máximo possível, porque eu ia tocar no Alcorão sem o plástico, para que ele venha plastificado, tá? Eu abri até agora. Mas tem uma coisa, Neto.
o Alcorão traduzido você pode tocar. Posso? Porque o Alcorão traduzido já é uma tradução que tem algumas adaptações. Sim. O que é proibido tocar é o Alcorão mesmo. revelado em árabe. Aquele que você estava rezando. Aquele lá, exatamente aquele. O que a gente faz, que a gente acaba distribuindo, bom falar de forma gratuita, porque para nós muçulmanos o livro sagrado não pode ser comercializado. Sim. Se você me pedir, se eu não ter para você, eu vou te mandar um PDF, eu vou gratuitamente. Então, que é um livro para divulgar a religião, na língua portuguesa não há problema nenhum. Você pode ler. Mas olha que engraçado, né? Que bom, que bom. Eu já tinha tu tem essa consciência. Conhecimento e tal. Conhecimento muito pouco. Mas eu disse, não, preciso fazer isso. Porque mesmo que eu tirasse, ele fosse em português e eu não tinha conhecimento eu já fiz. Fui tentar purificar ao máximo, lavar o rosto, lavar as mãos, lavar o braço e tal, para poder tocá-lo, para poder abri-lo. Que agora estou abrindo pela primeira vez. Na verdade é assim, o primeiro Alcorão da minha vida que eu estou tendo e vou ler, mas estou abrindo porque eu nunca fiz, eu tinha muita curiosidade, muita assim, vontade de ler, e vou ler com muita fé. Essa questão da purificação, só com o Alcorão, você estava falando da higiene, eu te interrompi. Não, tem a questão também, por exemplo, quando o casal tem relação sexual, ele não é fazer só a purificação, que a gente chama wudu. Sim. Se chama ghusl, que é o banho completo. Tem que lavar todo o corpo para você poder rezar, para poder tocar no Alcorão, entre outras coisas. Sim. Você tem que tirar toda aquela impureza. Evidentemente que isso é uma questão na jurisprudência islâmica. Mas quando a gente pega a biografia do profeta a respeito da purificação, ele ensina coisas que hoje a ciência comprova. Por exemplo, nenhum profeta falou sobre como você deve se alimentar na história, nenhum. O profeta Muhammad ensinou. Né? A gente começa dizendo Bismillah em nome de Deus, agradecendo a Deus antes da comida. E o profeta proibiu algo que toda mãe faz com seu filho, assoprar na comida. Não se faz isso, mas isso não precisava. A medicina, né? A questão de transmissão de bactérias. Eu estou jogando bactéria na comida do meu filho. Mas fazem isso para soprar para o filho comer. Sim. O profeta já trouxe esse tipo de coisa. Duas coisas erradas: soprar na colher para dar para a criança e soprar numa ferida. Extremamente errado. Extremamente errado. Não precisa nem fazer medicina para isso. Não precisa fazer. É uma coisa básica. Você tocou no assunto que eu queria chegar. Quem é Jesus? Quem é Muhammad? Para nós, os dois são profetas e mensageiros de Deus. Respeitamos os dois da mesma forma. Os dois trouxeram a profecia e trouxeram a mensagem de Deus. Para nós, Muhammad é o último dos profetas. Não existe outro depois dele. E Jesus, o filho de Maria, veio antes dele. A questão de 570 anos antes, né? Sim. Então, respeitamos os dois da mesma forma. Amamos os dois e temos que acreditar naquilo que os dois ensinaram. Novas, né? Tanto é que, como eu te falei lá, todo mundo sabe, né, o cristão, quando Jesus disse ama o próximo como a ti mesmo. Jesus falou isso segundo a Bíblia. Segundo a tradução da Bíblia do padre João Ferreira de Almeida, King Jones, as últimas atualizações está escrito: ama o próximo como a ti mesmo. O nosso profeta Muhammad, ele disse: La yuminu ahadukum hatta yuhibbu lahihi yuhibbu li nafsi. Ele repetiu dizendo: e o verdadeiro crente é aquele que deseja para o próximo como a ti mesmo. Você vê como a mensagem é igual. Meu Deus, é idêntica. Entendeu? Não tem nada de diferente. Eles trazem a mesma coisa, os mesmos fatores, o mesmo ensinamento que a gente chama do Tawhid, da unicidade, do monoteísmo. Todos eles trouxeram para a humanidade. Todos eles. Uma coisa tão clara, né? Então, assim, os profetas, Jesus penúltimo, segundo o Alcorão, e Muhammad para nós é o último. O último. No nosso caso de cristão, Jesus, filho de Deus. Filho de Deus como divindade. Como divindade. Como divindade. Que daí cria a tríade, né? Espírito Santo, Pai, Exatamente. Filho e Espírito Santo. Então, para que fique bem claro, você viu como é bom ter um bate-papo com tolerância? Não, com respeito. Com respeito. Tudo se aprende. Tudo se aprende. Eu estou aprendendo muito e tenho certeza que estou conseguindo passar alguma coisa, apesar de você já... Sem dúvida. Você era cristão antes, né? Sim. Então eu conheço. Então, não preciso, né, nem falar nada. Ele conhece muito bem como era. Tanto é que tem outra curiosidade de Jesus, filho de Maria, para nós, que os cristãos acreditam na
na vinda dele, Uhum. na segunda vinda, né? Os Sim. cristãos, os católicos pregam de uma forma, os evangélicos é a questão do arrebatamento. Sim, Né? sim. Dá um corte. Pasmem. Os muçulmanos também acreditam nessa No segunda... arrebatamento. Não, na segunda vinda de Na Jesus. segunda vinda. Para nós, Jesus, filho de Maria, ele vai descer na terra, porque para nós, Deus Altíssimo seja, diz no Alcorão, Allah, Deus Altíssimo, fez ele ascender ao céu. Para nós, Deus não permitiu que ele passasse pelaquela humilhação de ficar seminu no madeiro. Exato. Para nós, ele não foi exato. crucificado. Ah, sim. Deus elevou ele direto ao céu. E ele voltará no fim dos tempos, com algumas missões. Sim. Uma sim. delas seria eliminar, vencer o anticristo, que os cristãos acreditam no anticristo. Muito. Nós também acreditamos. Muito. Tá? E acho que tá por aí. Bem. O profeta, inclusive, deu uma pista. O profeta Muhammad disse que é um homem que tem um problema em uma visão. Opa. Ele disse a palavra como se fosse a pessoa assim... É um problema na vista. Sim. Tá? Ele sim. deu uma pista, né? Oi, que pista, hein? Que pista, hein? Quando começar a chegar um europeu aí, já fica meio... né? Mas ele é um dos sinais do fim dos tempos para nós. Ele volta se segurando pela asa de 2 anjos, Sim. desce numa região lá da Síria, e ele vem para eliminar o anticristo e para mostrar ao mundo, segundo a nossa tradição, Claro. por favor, Claro. ele vem para governar o mundo e morrer no mundo como um homem, para dizer, eu era um homem. Exato. E Pra ele nós. era um homem. E para nós, cristãos, ele vem através do arrebatamento, obviamente, que todos os falecidos ou mortos estão adormecidos até. E ele entra pelos portões, no qual foi eu não vou dizer um árabe agora, porque agora você me ensinou, agora eu vou ter que parar para pensar, para falar a coisa correta. Fica à vontade. Mas tem um portão lá que foi fechado, no qual ele saiu por esse portão. E foi fechado esse portão para que ele não pudesse voltar, vamos dizer, trocando a miúde. E nós acreditamos no arrebatamento, que ele vai voltar por esse portão, vai acordar as pessoas e vai separar o joio do trigo. E ali quem vai com ele, quem não vai ficar. Então você vê que até a segunda vinda de Jesus nós acreditamos. Exato. E ninguém sabia disso. Ninguém sabia, nem eu sabia como era no Alcorão. Então jamais imaginaria uma coisa dessa. Como a gente te procura para receber uma palestra que a gente está recebendo agora? Não, o pessoal pode entrar em contato pelo WhatsApp, pode... Tu tem o teu Instagram? Tem. Como é que tá teu Raj Walter, HJJ Walter. Você já vai aparecer. Já sabe, vai lá e procura Qualquer aí. escola, independente da faixa etária, se Sim. os alunos são adultos, ou se for um nível acadêmico, a gente fala algo muito mais aberto ao público acadêmico. Claro. Porque, em se tratando da biografia do profeta, tem muita coisa. Sim, Muita coisa. é porque eu tenho uma curiosidade disso. Você está falando dele, claro que eu vou procurar ler e saber mais, né? Porque como que eu vou falar de Deus se eu não vou falar de um profeta? Como que eu vou falar de um profeta bíblico se eu não vou falar de um profeta muçulmano? Você precisa entender a biografia deles, Preciso a saber forma quem é. comportamental deles. Exato, Né? exato. Então, independente do público, da faixa etária, a gente leva temas que levam as pessoas a participarem. Sim. É muito sim. importante isso aí e os alunos gostam muito. Receptividade, eu ia te perguntar Exatamente. isso. Como que acontece? Você me contou que foi num colégio que é o Bom Jesus. No meu tempo era o diocesano. Eu sou aluno do colégio eu também. da época do Frei Novi e do Frei Guinter. Exato, eu também. É? Eu também. Então, assim, somos contemporâneos. Apesar de você ser mais novo do que eu, mas a gente é daquele tempo. Estudou naquele tempo. Então, assim, você foi no Bom Jesus. Qual é a receptividade que você tem? O que acontece dentro dessa palestra que te chama a atenção? Eu na verdade, o Bom Jesus, eu até brinco com o Frei Adelino. Ah, querido. Ele é maravilhoso. É a minha segunda casa, porque eu praticamente... Sim. Quanto tempo lá dentro, né? E eles levarem um líder, um representante muçulmano, digamos assim, num colégio... respeito num colégio franciscano, um colégio católico fechado. Sim. Eu agradeço muito as portas abertas. A gente tem um contato com os alunos de
de um bate-papo aberto, descontraído. A gente não procura levar aquela coisa chata proselitistas. A gente ri, a gente fala, Sim. a gente debate diversos assuntos, traz muito contexto histórico, né? Porque estamos falando de contexto histórico, isso é importante. Isso que é importante. Para um estudante isso é maravilhoso. Então, qual que é a maioria dos questionamentos dos Eu ia alunos? te perguntar Terrorismo, a questão do direito da mulher, isso é muito forte, as pessoas têm muito interesse a isso também. Questão da poligamia, o pessoal quer saber. Vamos falar, tocou no assunto. Esquecemos? Dá um break aí. Esquecemos, vamos lá. Poligamia. Poligamia. Por que pode, Ai, por ai, que ai. não pode? Vamos tocar Ih, cortezão aí. Importantíssimo. Por E é importantíssimo a pessoa que ouvir levar esse conhecimento para outra pessoa, né? Vamos lá. A pergunta é permitido que o muçulmano case com mais de uma esposa? A pergunta é essa. Isso. Eu vou responder. Sim. Agora vamos lá. Vamos devagar. contextualizar Vamos devagar. isso. Sim. Existe um número para isso? Sim, existe um número para isso. Você vai ler o Corão, tá lá o número máximo de esposas, que seriam 4. Nossa, agora eu penso, nossa, olha que misoginia, que machismo. Vamos lá entender até onde isso é permitido. Sim. Neto, no decorrer da história da humanidade, sumérios, hititas, fenícios, gregos, Todos. troianos, persas, nórdicos, até os índios aborígenes australianos, quem tinha o poder casava com quantas quisesse. Sim. A mulher não tinha valor na época. Exato. Olha um corte aí, os campeões de casamento, os campeões, os persas. Os persas, Aquela turminha. nossa, era Dário, demais. Ciro, Ataxerxes, entre outros. Todos. Eles chegavam a ter 1.150 esposas. Uau! Nossa, se uma eu acho que é meio complicado, imagina 1150. Eles tinham o poder para isso. Sim. Agora eu vou falar do faraó mais conquistador de todos, que é o faraó Ramsés II. Ramsés II. Que inclusive, Neto, é uma grande falácia, eu vejo as produções de Hollywood, Sim, 10 Mandamentos, sim. diz que é o Ramsés II, o faraó do Mar Vermelho. Não é. A Record também trouxe isso. Eles não estudaram egiptologia, eles não sabem nada. Não é aquele faraó. Ramsés II foi o maior conquistador dos faraós. Sim. Ele, enfim... Mas isso, nossa, é uma coisa que tão normal, a gente vê em livros de história, né? Natural, né? Eles levam muito aluno a criar o Ramsés II. Não, o Ramsés II foi um conquistador que difundiu a dinastia dele, Sim, etc e tal. sim. Ele tinha 42 esposas e 106 filhos. Nossa. Olha a briga pela sucessão, irmão contra irmão, com o trono. Já Sempre uma estava ali. bagunça. Isso desde os primórdios. Né? Tá, então sempre existia poligamia. Agora, Deus revelou ao Corão, colocou-lhe até 4 esposas. Mas dentre essas 4 esposas tem regra. E qual que é a regra? Só é permitida a poligamia para resolver uma questão social. Ponto final. Que questão social ter mais de uma mulher? Contextualiza. Te pergunto, Neto, na guerra morre mais homem ou mulher? Mais homem. Opa, deu uma brecha aí. Uma mulher ficou viúva na guerra, tem 2 filhos, não estudou, não tem como sustentar os filhos. Aí é permitido, para que esses filhos tenham condição de teto e educação. Sim. Mas evidentemente a primeira mulher tem que permitir, porque não pode haver desarmonia no lar. Então é uma coisa muito difícil aquele que adere à poligamia. Sim. E devia a questão que o homem tem que ter dinheiro. Porque elas não podem morar na mesma casa. Exato. Cada uma tem que ter uma casa escriturada, que é a garantia dela. É a garantia de sobrevivência dela. Em questão de dar um divórcio. Então vamos já tirar a lona do circo. Novelas e tal, que mostram as mulheres todas juntas e todas Tipo na mesma harém. casa e todo mundo quase que assim numa sociedade poligâmica, tudo tranquilo e tal. Não é assim. Não funciona dessa Por forma. favor. É a mesma coisa, Neto. A questão do harém. Como que a mídia vendeu a imagem do harém para... Com eunucos e tal. Gente, você pergunta para qualquer pessoa o que é o harém. Ah, tem um sultão muçulmano cheio de mulher em volta. É o que é vendido. Sim. Olha um corte aí. O que é o verdadeiro harém? O verdadeiro harém, gente, se você fazer uma visita, por exemplo, no palácio do sultão Mohammed Fethi em Istambul, Sim. Você que gosta de história, você vai entender. Você pode visitar o harém. Istambul é lindo demais. Eu não conheço. Já conhece. Melhor cidade europeia. Não existe outra. Até pela arquitetura, Não. eu acho que eu ia amar. Já não é tão
divulgada porque ser uma capital muçulmana. Sim. Para mim é mais bonita e maior que Paris, que qualquer outra Paris, cidade. Nova York, Istambul Tóquio. é maravilhoso. É. E é uma cidade gigantesca, né? Lá tem o harém, você pode visitar como é que era o harém. E na história o que acontece? O harém era um local que os sultões levavam as mulheres mais eloquentes que existiam em volta. Então lá tinha uma mulher que falava... vamos supor, tinha uma ucraniana, tinha uma que falava inglês, tinha uma que falava turca, tinha uma que falava alemã, tinha uma que falava árabe. Levava todas aquelas mulheres de alto conhecimento... Sim, de alto nível, né? De alto nível eloquente, para que elas ensinassem os filhos dos sultões. Sim. Porque qualquer sultão otomano falava 6 idiomas. Hoje, Eu ia falar sobre isso, porque isso é todos histórico. eles. Histórico. Grego, eles falavam grego. Exato, é 6 idiomas. 6 idiomas. Que hoje 6 idiomas é só para o Instituto Rio Branco. Olha, eu... Você fala quantos, Walter? Não, eu falo... Graças a Deus eu falo inglês fluente. Sim. O árabe, eu leio em árabe. Eu sou obrigado, até por questão religiosa, eu tenho que recitar as suratas, né? Sim. Mas a conversação em árabe, eu preciso ficar anos num país árabe para aprender. Eu ia perguntar isso agora, porque eu vi você rezando, vi você agora citando, né? Em árabe. Em árabe. E o teu sotaque é tão quase que perfeito, na minha concepção, né, e no meu ouvido, porque não escuto tanto, mas para um muçulmano, como é que tá teu sotaque? Tá quase... Não, a gente, na verdade, o que acontece? Isso serve para os alunos de hoje. Se você quer buscar o conhecimento com outro idioma, e você tem que buscar o idioma, que no Brasil é muito... muito arcaico, muito segurado. Né? O pessoal fala da África. Os africanos são muito mais qualificados que nós. A Nigéria é um país miserável? Mas eles falam 3 idiomas. Todo mundo fala. Todo mundo fala. 3. O Brasil, mal, uma pessoa de alto gabarito, vamos supor, um profissional liberal, um médico não fala inglês aqui lá. Além de não falar inglês, vou te falar, não falo português. Porque assim, daí pega um microfone, depois agora vem outro corte, vem o jogo aí. Quem é o Neto para falar? Eu sou um cara que tem 18 anos, que participei de várias TVs e várias mídias, mas assim, eu leio muito, eu cuido muito. Eu não sou perfeito, nem o Walter você sabe disso. Só que a gente tenta aperfeiçoar o máximo que a gente pode, que podemos, né? Então, assim, por uma questão até de ética, como é que você vai ser um líder religioso se você não sabe falar? Exatamente. Não tem. Inconcebível. Por isso, voltamos naquele assunto. Precisaria. Deveria ser obrigatório. Deveria. A questão de ter um conhecimento mínimo de causa. Exato. Né? Exato. Senão um líder acaba pensando um versículo e produz algo na mente dele que não existe. Sim. E esse é o verdadeiro problema da humanidade hoje. Uma das coisas, por exemplo, que quando que você consegue definir um pseudo-religioso, um pseudo-líder? Quando ele joga a ciência de lado. A partir do momento que ele jogou a ciência de lado, não escuta mais o cara. Porque não tem uma lógica. A religião tem que andar junto com a ciência. Sempre. Freud já falou isso, Nietzsche. Eu vou ter que citar várias pessoas aí. Tem que andar junto. Por isso que para nós muçulmanos, quando há um milagre de Deus, é aquilo que a ciência, que um ateu diz, um cientista não. Isso aí é algo que não tem como explicar. Aí é um milagre. É porque é uma coisa lógica. É uma coisa que a ciência não tem como explicar. O cara é ateu. É cientista. A gente já sabe disso. A maioria. Inclusive tem um programa aí com o Rodrigo Silva, com mais um, nossa, é um cara extremamente estudado. Desculpa, eu esqueci seu nome. Mas eu assisto sempre. Que os dois conversam muito bem. E conversam ciência com fé. Com fé. É uma coisa Se linda. Casam. Porque ele atesta aquilo que ele está falando. Exatamente. Porque daí ele, em vez de contestar, ele atesta o que o Rodrigo fala. E eu acho muito bonito isso. Acho de uma beleza divina. Tem que andar junto. Tem que andar junto. Um pseudo-religioso usa muito isso. A ciência não tem nada a ver com a fé é invisível. Já para levar as pessoas a uma ignorância. Sim. A verdade tem que ser dita. Sim. Então, quando você sentar para ouvir uma pessoa que quer jogar a ciência de lado, sai fora.
Não. Eu Sai não fora. concordo também quando falam isso indiferente, não sei se no muçulmano, mas no católico, em várias vertentes, quando falam assim, você não... para que fazer faculdade? Para que você vai estudar? Você vai ficar... vai cometer o pecado... Agora está me fugindo as palavras que você falou, agora estou falando quase que muçulmano aqui, mas por admiração e por respeito. Mas você vai ficar letrado demais, não era essa palavra, mas vou usar uma esdrúxula. Letrado demais, vai ficar... Não é o correto. Eu não concordo com isso. Eu acho muito ao contrário. Quanto mais você estudar, quanto mais você tiver conhecimento de causa, você vai saber discorrer sobre. Simples assim. Não tem muito. Sem dúvida. Agora, quanto menos você tiver, mais manipulado você será. Sem dúvida nenhuma. Sem dúvida Tem nenhuma. isso desde que foi criado o mundo. Sempre foi. Então, assim, quem é menos favorecido, claro que Deus está testando sua fé, provando, blindando. Porém, nesse forjar, também você pode procurar melhorar. E se ele permitir que você melhore, é porque estava escrito isso. Sem dúvida. É simples assim. Que bom que a gente falou de poligamia, que eu não podia esquecer Não, disso. e que bom que eu espero que tenha ficado Claro. Né? Claro. Então, você não tem 4 esposas? Não. A minha vale as 4. Você pode falar o nome dela. Vossa Sabrina. Sabrina, um abraço pra você. Aguentar o Walter também falando tudo isso, hein? Tá, não sei, casal legal, hein? Depois a gente conhece. Mas que bom. Walter, me diz uma coisa. Quais são a mesquita para ser visitada? Eu preciso pedir para você para ir lá. Não, como a é que é? mesquita... Ela está aberta de cara. Está aberta. Principalmente no período da tarde. Quem quiser entrar, quem quiser visitar, quem quiser bater foto, não tem Tá norma liberado. nenhuma. Uhum. A não ser tirar o calçado, claro. Claro, a única recomendação e obrigação, você vai entrar descalço e você não toca no Alcorão, só. No restante você pode sentar no chão, você pode bater. Ele tem uma proteção, se eu não vi ali. Ele tá ali. Ele está de pé ali, né? Tá de pé. Somente isso, porque a questão é aquele que é O que purificado. é aquela escada com aquela... É onde você faz a oração ali, onde você faz... Como se fosse um púlpito lá em cima. Exatamente, a gente chama de mimbar, que traduzindo é púlpito. É púlpito? Então não é a gente sobe ali em cima para dar o sermão sexta-feira, o pessoal fica como dava ali na catedral. É um púlpito. Exatamente. O mesmo púlpito, como hoje tem as worships aí. Mesma coisa. Inclusive, se não tivesse dentro da mesquita, não é algo obrigatório que tem que estar lá dentro da mesquita. Sim. É que tem. É o mimbar, é o púlpito para a gente subir e também estar mais de fácil acesso para todos, porque cabe quantas pessoas hoje na mesquita? Ali, conforme o alvará dos bombeiros, né, se fala em 80 pessoas, né? Mas cabe mais, claro que se for. Eu acho bem mais. Sem dúvida, mas é a questão de afastamento. De afastamento, etc, de né? tudo, porque tem eu acho as portadas tão lindas. Meu Deus, tem o espaço das mulheres lá em cima também. Eu ia dizer, é separado. É separado. Não pode, não é feito... é culto, eu posso falar qual é o meu nome? Pode, a oração? A oração. Pode falar oração de sexta-feira. Oração de sexta-feira. Sim. Separado. Mulheres ficam em cima, homens embaixo. Homens embaixo. Outro corte. Aí vem aquela coisa, nossa. Olha a misoginia, olha o machismo, a mulher fica lá em cima, lá atrás, etc e tal. É uma questão tão simples explicar isso, que quando os alunos me perguntam, por que a mulher fica lá em cima? E daí quando eu falo, eles... Meu Deus, é tão simples a resposta. Tu acompanhou da forma que a gente reza. Sim. A gente se inclina, a gente se prostra, a gente coloca a testa no chão, né? Enfim, eu pergunto pra ti, Neto, existe como uma mulher rezar na frente de um homem naquela posição? Claro que não. Essa é a resposta. Mas, meu Deus, isso aí é lógico demais. Entendeu? Antes de você falar, eu fiquei pensando. Quando você falou, eu fui rezar, eu falei, meu Deus, ele se abaixou, virou tal. Não tem como. De saia, de tudo. E até porque não é... A mulher fica desprotegida. Exato. Por isso que ela fica lá em cima, lá atrás, lá ela pode... Não é de bom tom também. Não, passar a fazer as suas orações, ela sabe que nenhum homem vai passar atrás dela. Exato. É uma questão para proteger a mulher. Simples. Simples? Simples. Deixe simples as coisas
para de complicar. Simples. Para de complicar, porque aqui no Podfé a gente vai descomplicar e vai informar sempre. Walter, eu quero te agradecer pela disposição de estar aqui, mas pela informação, pela abertura que você dá, porque assim, eu vou te confessar agora, eu vou confessar perante câmeras, eu estava esperando assim um sheik. Um turbante. Não com turbante, mas vamos dizer assim que quase. Uma pessoa completamente fechada, um senhor de muita idade, quase que um profeta, e que chegasse e me dissesse: olha, o Alcorão é assim, é assado, será desta forma, temos que humanizar de outra maneira e tal. Quase que um ditador. Porque a parte ocidental nossa grita tão mais alto do que a oriental, vamos dizer assim, porque temos todos, porque se for historicamente puxando lá, temos tudo isso, que eu estava esperando isso. E de repente eu estou tendo uma conversa com um moço, né, que estudou no mesmo colégio que eu, católico, e que está aqui de frente, nos respeitando um ao outro e conversando e informando. Estou pasmo. De forma simples. Forma simples, descomplicada, sem absolutamente nada. Essa é a nossa função. Você que quer visitar a mesquita, não conhece, é um monumento de Lajes, feito em Lajes. Tem 44 anos já? Me parece que a pedra é fundamental em 80 e foi inaugurada em 86. 86, né? Exato. 44 por aí, né? Por aí. 44 anos. Se você não conhece ainda, vai lá conhecer. Não quer conhecer, vai conhecer a catedral, vai conhecer a Mais de Cristo, vai conhecer a Eira, vai conhecer aonde você quiser. Mas a mesquita eu estou citando porque o Walter está na minha frente, obviamente por respeito, mas pela beleza da arquitetura. Agora vamos falar de arquitetura. Pelas portadas, pelos arabescos, pelo minarete, se você quiser conhecer. Dá para subir no minarete lá? A gente evita porque faz anos que a escada... não está segura. Não. Então não pode subir no minarete, mas assim... É linda a visão. Eu acho que A deve vista ser é fantástica. maravilhosa. Porque quando foi construída a mesquita não tinha nada ao redor. Lembrando Somente disso. ela. Só ela. Era o cartão postal da cidade. Outra coisa, só para a gente encerrar. A oração tem que ser virada para Meca. É isso. Na cidade de Meca existe a primeira casa de adoração construída para adorar a Deus, que a gente chama de Kaaba. Sim. Que é aquele quadrado, né, que foi erguido começou a ser levantado pelo profeta Adão, primeiro homem, e o profeta Abraão e o seu filho Ismael terminaram aquela obra. Né? Sim. As pessoas confundem, por que vocês rezam voltado para aquela pedra, para aquele local, né? Sim. Até tem muitas pessoas que acusam, isso é idolatria. Não. O Islã é uma religião que traz a organização. Tu viu a forma que eu rezei. Sim. Já imaginou? A gente reza um do lado do outro, enfileirado. Se um rezasse para cá, outro para cá, outro para cá... Ia ficar uma bagunça. Ia ficar extremamente desorganizado. Então é uma questão de organização. A gente se volta para a primeira casa de adoração a Deus, que fica em Meca, na Arábia Saudita, que é a Kaaba, dentro da grande mesquita. Isso quer dizer que se você estiver em Paris, em Nova York, em Tóquio, sempre você vai ver um muçulmano virando para o lado que está Meca. Aí vem a pergunta, mas como que vocês acham? Hoje é muito simples, tem aplicativos, né? E antigamente, como é que fazia? Muito simples também. Se você chegar num local, perguntar onde o sol nasce, se o sol nasce aqui, por exemplo, você vira um pouquinho à esquerda, você dá mais ou menos na direção. Então é muito simples encontrar. É só isso. Muito simples. Não precisa muita coisa. Não. Quero te agradecer mais uma vez. Dizer que o Podfé está aberto. O Podfé é sobre fé, não é sobre religiosidade, que é completamente diferente. Nós estamos de canal aberto, aqui de microfone aberto, para informar, para desmistificar e para dizer: somos todos irmãos em Deus. Simples assim. Então, exatamente. No próximo, eu não sei quem vem. O Eric tá ali. Aqui estamos no estúdio 2M ou M2? Deixa eu errar, Marcelo, me corre. M2, olha aqui, M2 Estúdios, porque daí a gente fez uma polêmica aí, troquei.
mas muito obrigado. Eu que agradeço. Como eu digo, salam aleikum, aleikum salam. Assalamu alaikum, eu respondo o alaikum assalam wa rahmatullah, porque quando é uma recomendação do profeta, se alguém diz salamu alaikum, nós devolvemos algo melhor ainda. Assalamu alaikum, a paz esteja com vocês. No plural. Paz esteja com você. Então eu respondo o alaikum assalam wa rahmatullah, O que a alaikum paz salam. e a misericórdia de Deus esteja com você. Nossa, que lindo. Nossa, que Deus te abençoe sempre. Amém, amém a todos nós. E o próximo Pode Fé, a gente espera você. Com certeza vai ter surpresa. Claro que a Brava Brindes nos presenteou. Tenho que te dizer que o Walter sai presenteado daqui com a nova caneca do Pode Fé. Então, muito obrigado ao Luiz Aurélio Paes, que esteve aqui e nos presenteou com isso, nos abençoou. E agora o Pode Fé cresce mais e cada vez mais informando você. A gente te espera no próximo episódio e aguarda os cortes, porque isso vai dar o que falar. Um beijo, até a próxima. Satisfação. Jazakallahu khairan.